Bom, então esse vídeo aqui, o objetivo é apresentar o experimento 2, que nós denominamos aqui de LoRa Ping Pong. Qual que é o objetivo desse experimento? É verificar a comunicação em rede entre dois módulos LoRa. Então, o primeiro experimento, ele tinha como objetivo apenas testar um módulo LoRa dentro ali comunicação com o Node MCU. Aqui a gente já está falando de uma comunicação em rede. Então, se você não fez o experimento 1 ainda, é recomendado fazê-lo antes de tentar fazer esse daqui. Tá? Então, só para ilustrar a ideia geral, um minutinho, deixa eu conectar aqui, que eu desconectei a minha luzinha. Bom, então assim, qual que é a ideia geral aqui? Então, eu ainda tenho um computador e eu tenho aqui dois módulos LoRa. Então, para simplificar aqui, eu já estou falando o módulo, o Node MCU, junto com o módulo LoRa. Então, aqui eu vou ter o que eu vou chamar de LoRa base, e também eu vou ter aqui o que eu vou chamar de LoRa sensor. Qual que vai ser a ideia? Eu vou carregar o firmware do LoRa base através de uma interface USB, vou carregar o firmware nele e depois, através de uma outra interface USB aqui do computador, eu também vou carregar o firmware do LoRa sensor. A partir do momento que os firmwares estão carregados, esses módulos eles poderiam ficar desaclopados do computador. Então, eles são independentes do computador. Mas nesse experimento, só para deixar claro, eu vou mantê-los conectados apenas para que ocorra a energização dos módulos. Então, a USB, após carregar o firmware, o único propósito dela vai ser alimentar eletricamente esses dispositivos. Tá? Então vamos começar aqui. Eu vou fechar aqui o Arduino para começar do zero. Então aqui eu tenho o diretório com o experimento 2. Então, abrindo ele, eu vou ter dois diretórios, o base ping e o sensor pong. Então aqui tem o firmware da base, e no sensor pong eu tenho o firmware do nosso sensor. Então vamos carregar eles aqui. Eu vou espetar primeiro na USB a base. Então eu estou nesse momento aqui conectando a base no computador. Vou abrir aqui o Arduino IDE. Ele já está aqui com o firmware carregado, mas eu vou abrir ele aqui do zero. Então eu vou abrir aqui, Open. Eu vim aqui no diretório, experimento 2, então é só navegar até o diretório. Então, primeiramente eu vou carregar a base. Então, vou entrar aqui na base, e aí ele vai carregar aqui o firmware da base. Então, é um firmware simples, aqui ele registra um endereço para a base, o endereço 0, e o endereço de destino para onde eu estou encaminhando o pacote é o endereço 1. Então eu vou carregar o firmware. Então, certificar de que o Node MCU está selecionado como placa, e aqui na porta também. Então, a mesma ideia, a mesma coisa do experimento 1. Então ele está carregado aqui, normal, o firmware está aqui, eu vou carregar ele na base. Pronto, então nesse momento
o firmware da base foi carregado nele. Eu vou manter ele carregado aqui, vou manter ele na USB do meu computador, ele está conectado lá na USB. E agora o que eu vou fazer? Eu vou conectar o nosso sensor em uma outra interface USB. Então, acabei de conectar. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o firmware do nosso sensor. Então, File, Open. Sensor Pong. Pronto, carreguei o firmware aqui. Agora eu vou fazer o upload para a placa. Ah, perdão, importante, né? Como eu acabei espetando aqui o nosso sensor no computador, então agora eu vou ter duas interfaces, né? Então no meu caso aqui, a TTY USB 0, ele é da base, e a TTY USB 1 é o do nosso sensor, tá? Como que eu posso ter certeza qual que é da base e qual que é o do nosso sensor? Tá? Então, da base ele vai ter um número menor, e o do sensor ele vai ter um número maior, né? Porque eu acabei espetando depois. Isso também vai ser válido no Windows, né? Então, por exemplo, no Windows, se eu espetei a base, provavelmente ela vai ser a com 3. E aí depois eu espeto o nosso sensor, talvez ele seja lá com 4, né? O importante é que ele seja um número maior, né? E aí eu tenho que me certificar aqui de selecionar a porta correta, para não correr o risco de carregar o firmware em um outro, na base, por exemplo, novamente, né? Então eu vou carregar ele aqui. Ele sempre demora um pouquinho, essa demora é por conta do Node MCU, uma demora comparado ao Arduino, né? O Arduino é muito rápido o upload, o Node MCU ele demora um pouquinho mais para fazer o upload do código. E pronto, né? Então agora eu tenho tanto o firmware da base quanto do nosso sensor carregado, né? E qual que é o objetivo desse teste? Como é que eu sei se deu certo ou não? Então, o Node MCU, ele possui um LED embutido. Então, quando a base transmite o pacote, ela acende esse LED por 1 segundo. E se por acaso o nosso sensor receber esse pacote, ele também acende o LED, né? Então, primeiro acende o LED da base e se tudo deu certo, o nosso sensor acende o LED dele. Eu vou gravar um outro vídeo aqui, vou mostrar para vocês aqui na prática, né, como que está funcionando isso. Eu vou filmar aqui os dois dispositivos trocando o pacote aqui visualmente. Bom, então aqui eu estou filmando os dispositivos, né? Esse daqui acabou sendo a minha base, né? Então ele tá, quando ele transmite um pacote, ele acende um LED. E esse daqui outro é o meu nosso sensor. Então quando ele recebe um pacote, ele acende o LED também. Então eu vou colocar um do lado do outro. Desculpas aqui, eu estou um pouco sozinho, então eu vou tentar improvisar, né? Então a base e o nosso sensor. Então, vamos lá. Primeiro vai acender a base, o da esquerda, depois acende o nosso sensor. Base, nosso sensor. Então isso aqui indica que eles estão se comunicando, né? Uma curiosidade aqui do firmware, para quem tiver interesse em dar uma olhada neles, é que, na verdade, originalmente, a comunicação é tão rápida que os dois LEDs acendem ao mesmo tempo. Então a base transmite, o nosso sensor recebe, e eles, em tempos humanos, eles acendem ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez aqui para ilustrar, né, para deixar mais didático, quando o nosso sensor ele recebe o pacote, ele não acende de imediato, ele tem um delay, né? Então existe um delayzinho que é apenas para ilustrar
que a base está transmitindo primeiro e depois o nosso sensor recebe, né? Então esse é o experimento do LoRa Ping Pong.